Olá, amigos, seguidores e simpatizantes deste programa Alma Portuguesa. Aqui estamos nós para mais uma edição deste programa, irradiado desde o Canadá para todo o mundo, com a presença deste vosso amigo Euclides Cavaco. Hoje, neste dia 5 de fevereiro de 2021, vamos trazer-vos um programa cheio de história. E como podem ver aqui por detrás no meu cenário, trata-se precisamente de histórias da nossa história. É isso que irá preencher este espaço, este programa que, desde a cidade de London, Ontário, no Canadá para todo o mundo, irá até aos vossos receptores, até aos nossos amigos espalhados pelo mundo e ao redor desta mesa redonda que hoje e aqui mais uma vez volta a estar convosco com o convite habitual para que esteja connosco, para que envie as suas mensagens, escreva as suas mensagens. E aqui queria pedir particularmente a todos os nossos amigos para enviarem apenas uma única mensagem. Hoje só irei ler uma mensagem de cada pessoa. As mensagens do programa anterior foram muitas, foram mais de 200 e complicou um bocadinho até ao fim para poder satisfazer todos. E algumas ficariam e ficaram até por sinal para trás. Portanto, escreva uma mensagem, diga aquilo que tem a dizer, cumprimentar, dizer o que deseja ou participar no nosso passatempo que iremos aqui deixar como habitualmente para si no nosso programa. Quero adverti-los que hoje, neste dia 5 de fevereiro, iremos, como disse, falar da história. As histórias da nossa história, em poesia, irão fazer efetivamente este programa, preencher este espaço que irá até si. Hoje não haverá fado, o fado é à terça-feira, a esta mesma hora, portanto, fado e poesia. Hoje, e como outras sextas-feiras, haverá programas diferentes, com títulos diferentes, para poder satisfazer todos aqueles ouvintes, seguidores e simpatizantes que nos seguem através deste programa Alma Portuguesa. Iniciamos por vos deixar com alguns agradecimentos. Agradecer ao Afonso Brandão, à Gracinda Coelho e ainda ao Orlindo Silva pela formatação que auxiliam este programa chegar até si sempre bem formatado. Agradecer a quem registou o seu gosto, foram muitos, e eu fico sensibilizado com este vosso agradecer, com esta forma de estar e partilhar neste programa. Quero, e por falar em partilhar, quero agradecer muito peculiarmente a quem partilhou este programa anterior, que deram origem a cerca de 1.400 visualizações. Agradeço assim ao Carlos Alberto Fernandes, à Rosa Betancourt, ao Alves Quintas Mário Jorge, Madalena Serpa, Afonso Brandão, Gracinda Coelho, Carminda Abrantes, Luís Costa, Lourdes Silva Almeida, Zélia Simões, João Balsas, Marcelino Couto, Marcelo Turcato, Guilherme Pereira, Paias Campbell, Cristiano Oliveira, João Manuel Santos Colasso, Orlando Nogueira, Fadista Manuel Martins, Esmeralda Severino, Glória Febra, Maria Adelaide Amaral, Francisca Picareta e ainda Fátima Porto. O nosso agradecimento, portanto, a todos vós. Quero aqui também ler uma mensagem que me foi enviada há minutos pelo nosso amigo Afonso Brandão, dizendo a todos os seguidores do programa que o ano de 2021 nos dê mais razões de tranquilidade e segurança
e que sejamos capazes de ultrapassar este momento complicado para voltar a sorrir como sempre o fizemos. Obrigado, Afonso, não só por formatar, mas também por enviar as suas mensagens e participar diretamente neste programa. Assim, meus amigos, vou deixar-vos com o Passatempo da Tarde, também hoje versando sobre a história. Hoje versamos sobre a história e também algumas curiosidades portuguesas que é bom saber, porque nem toda a gente sabe tudo, obviamente que não, eu muito menos, porque sou sempre um aprendiz e por isso mesmo tento aqui partilhar convosco aquilo que sei, a minha poesia, as nossas coisas, porque é para isso que faço este programa. Portanto, o nosso passatempo hoje versa sobre história. E falo-vos da fundação da nossa nacionalidade, como nasceu Portugal, isto num contexto muito reduzido para que ele se torne um passatempo. Não vou dar um historial, não vou fazer um documentário histórico sobre este passatempo, mas apenas para formular uma pergunta baseada nestes dados históricos que vos vou dar. Então, Dom Afonso Henriques nasceu provavelmente em Viseu ou Guimarães, não se sabe ao certo, provavelmente em Viseu, outros afirmam que foi em Guimarães, mas Dona Teresa estava sempre entre Viseu e Guimarães, e à altura do nascimento de Afonso Henriques, ela estava em Viseu. Isto deu-se precisamente a 5 de agosto de 1109, quando se assume que Afonso Henriques tenha nascido. Dom Afonso Henriques, como príncipe, foi armado cavaleiro com apenas 14 anos de idade. Mas cedo, muito cedo mesmo, se tornou e se transformou num guerreiro conquistador, deixando-nos como legado esta bela nação que se chama Portugal. E por isso mesmo, ninguém olvida, ninguém deixa de conhecer o estatuto deste nosso primeiro rei de Portugal, a quem chamamos e quem foi Dom Afonso Henriques. Porém, tudo começa, o desenvolvimento da formação de Portugal, a conquista das terras, estas batalhas travadas começam precisamente em São Mamede, perto de Guimarães. E é na Batalha de São Mamede que se define então que Dom Afonso Henriques, já armado cavaleiro, seria ou iria ser o dono da nova nação, chamada Portugal. Então, Dom Afonso Henriques trava-se então esta batalha a 24 de junho de 1128 contra as tropas de sua mãe, neste tempo esfiadas por um grande senhor que se diz ter sido amante de Dona Teresa, de seu nome Fernão Pérez de Trava. E foi precisamente a revolta contra Fernão Pérez de Trava que deu origem a esta Batalha de São Mamede. Mas isto para vos levar à condição de vos fazer esta pergunta histórica. Todavia, só a 5 de outubro de 1143, portanto 15 anos depois, é que Dom Afonso Henriques assina com o primo Afonso VII de Leão e Castela um tratado em que se reconhece a nação de Portugal como uma nação independente. E atenção, que é aqui que está baseada a nossa pergunta de história. Não vamos só fazer perguntas muito simples. Hoje é história. Então, este tratado assinado em 1143 entre Afonso Henriques e Afonso VII de Leão e Castela, que deu então origem ao reconhecimento oficial da nação portuguesa, que posteriormente iria ser também reconhecida pelo Papa. Mas é a partir deste momento, de 1143, que é reconhecido Portugal como uma nação. E a minha pergunta é a seguinte:
Como se chama esse tratado? Recorda-se da sua instrução primária. De certeza, a nossa história ensina-nos isso. Portanto, como se chama o tratado em que é reconhecido Portugal como a nação independente pela primeira vez? Boa sorte. Tente e digite a sua resposta aí no computador. E agora, antes de passarmos para os nossos temas, vamos dar-vos algumas curiosidades sobre Portugal. É bom saber estas coisas. Às vezes são curiosidades que nos passam ao lado, mas que é bom saber. Por exemplo, que Portugal é um dos países mais antigos da Europa, que mantém as mesmas fronteiras definidas há quase 900 anos. Isto é histórico, é lindo. Portanto, Portugal é um país unificado, um dos países unificados mais velhos da Europa, com cerca de 900 anos com as suas fronteiras definidas. Também por vos dizer que Lisboa, a capital de Portugal, é mais antiga do que Roma. É verdade. É a segunda capital europeia mais antiga depois de Atenas, na Grécia. Alguns historiadores acreditam que Lisboa tenha sido estabelecida pelos fenícios cerca do ano 1200 a.C. Assim se acredita e assim se vê. Outra curiosidade muito grande é que este acontecimento único no mundo é que Dom Pedro I proclama a sua amada Inês de Castro como rainha depois dela ter falecido, depois de morta. E contam-se histórias. A história de Inês de Castro foi provavelmente uma das histórias que fez correr mais tinta no mundo inteiro e, sobretudo, no mundo lusófono. Por isso mesmo, este é um acontecimento único no mundo e na história, que uma rainha é feita e coroada depois de morta. Também, historicamente, a aliança entre a Inglaterra e Portugal é uma aliança mais antiga do mundo. Aqui é do mundo mesmo, que ainda está em vigor, e esta aliança foi assinada em 1373. Portanto, veja há quanto tempo. Uma outra curiosidade importante é saber que metade do Novo Mundo descoberto entre Portugal e Espanha já pertenceu a Portugal. De modo que, em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que dividia então o mundo entre Portugal e Espanha. Vejam como nós éramos grandes. Hoje pequeninos, talvez, mas com o mesmo espírito que provavelmente teríamos há 7 ou 8 séculos atrás. Curiosamente, uma nota também importante é saber que Portugal foi o primeiro poder colonial a abolir a escravidão. Portugal aboliu a escravatura precisamente em 1761, um dos primeiros países do mundo a abolir a escravatura. Uma outra curiosidade, diz-se que a língua portuguesa é a quinta língua mais falada do mundo. O português é a quinta língua mais falada do mundo. E é falada por cerca de 273 milhões de pessoas. É falada em 5 continentes e é oficial em 9 países. Lindo, não é? Portugal tem também lá no Alentejo, a maior central de energia solar do mundo. Isto é curioso, é lindo saber estas coisas. Portugal tem a maior central de energia solar do mundo situada no Alentejo. Eu não vou dizer onde, porque está lá um amigo meu hoje e ele já estava para aqui a saltar. É aí precisamente onde estás, Luís. Exatamente. Uma outra nota que é também importante saber foi Lisboa,
a cidade de Lisboa e Portugal, mas sobretudo a cidade de Lisboa foi a mais atingida por um dos mais poderosos terremotos da história humana, levando ao nascimento da ciência chamada sismologia, precisamente pelo poder deste terremoto de magnitude 9, que matou cerca de 275 mil pessoas. Vejam quão grande não foi este terremoto. E finalmente, nesta nota, dizer-vos que a ponte mais longa da Europa são coisas engraçadas. A ponte mais longa da Europa fica em Portugal, que é a ponte Vasco da Gama, sobre o Rio Tejo, ali pertinho, mesmo à entrada de Lisboa, já em Lisboa, claro, ali em Moscavide, Sacabém, e que depois vai até à margem sul. Esta ponte tem tem mais de 17 km, mais precisamente 17.185 metros de comprimento. É assim, amigos, que deixei esta panorâmica nestes 15 minutos de introdução e agora vamos sim aos nossos poemas históricos, à nossa história. Vamos trazer-vos o primeiro segmento composto de 5 vídeos históricos que nos contam histórias da nossa história. O primeiro é precisamente Nobre Povo Audacioso. Quanto este povo é audacioso, quanto este povo é nobre. E é precisamente isso que este primeiro poema vos vai falar disso. Depois uma passagem histórica lendária, provavelmente também, chamada A Ala dos Namorados, que se deu na Batalha de Aljubarrota, como sabem. Depois também a Batalha de Alcácer Quibir, provavelmente um dos desastres maiores da história de Portugal, mas que aqui hoje marca também presença como um apontamento histórico que eu aqui deixo para vocês. Depois um apontamento mais rico, mais nobre, é precisamente a Manhã Triunfal, a manhã do dia 1 de dezembro de 1640, quando se dá então a restauração da nossa nacionalidade. E terminaremos este segmento com Memórias do Império, precisamente Memórias do Império, que são, mais uma vez, uma forma de contar a história e que certamente você irá ver aqui. Então, vamos para isso, amigos. Vou deixar-vos com este espaço, vou deixar-vos com a história de Portugal, ou melhor, histórias da nossa história. Nobre povo audacioso, grande e cheio de nobreza, qual orgulho majestoso desta gente portuguesa. Nobre povo audacioso, de 8 séculos de história, de um passado sumptuoso, digno de grande honra e glória. Nobre povo audacioso, que enfrentou muitos tormentos, cruzando o mar tenebroso nos magnos descobrimentos. Nobre povo audacioso, nas batalhas sempre heróis, que num ato corajoso expulsou os espanhóis. Nobre povo audacioso, como Pessoa e Camões, cujo gênio talentoso é eco nas gerações. Nobre povo audacioso, no conceito mais profundo, que se mostrou valoroso em toda a parte do mundo.
nobre feito de heroísmo que nos deixa muito honrados. Foi o jovem brilhantismo da ala dos namorados. Na aula de formatura levam na frente a bandeira, motivados pela bravura de Nuno Álvares Pereira. Unindo-se ao condestável, formando a hoste da frente, esta legião notável combateu heroicamente. Estes bravos lusitanos ganharam Aljubarrota, sujeitando os castelhanos a humilhante derrota. Esta vitória sem par transbordou alta virtude, por nela participar a ala da juventude. Nos anais da nossa história, dos heróis antepassados, orgulha-nos sempre a glória da ala dos namorados. A nossa história contém 1000 vitórias, mas também não poderá omitir a grande perda fatal que enlutou Portugal lá em Alcácer Quibir. El rei Dom Sebastião, em desmedida ambição, com seu povo em divergência, move a guerra sem sentido, que nos custou ter perdido nossa honrosa independência. Nesta batalha homicida, quem não perdeu nela a vida ficou preso em cativeiro. Mas Portugal a chorar esperava el rei voltar em manhã de nevoeiro. Mitos a nutrir história deste feito sem vitória, mas de um povo esperançado que aguardou sempre com fé ver voltar numa galé o seu rei tão desejado. A restauração da nossa independência na manhã triunfal do 1º de dezembro de 1640.
manhã de insigne menção honrosa que aqui lembro, que ilustra a restauração no 1º de dezembro. Dom João Pinto Ribeiro e alguns fidalgos sem medo dirigiram-se ao terreiro de manhãzinha bem cedo. Prendem primeiro a duquesa de Mantua sem ter duelos e executam com destreza o Miguel de Vasconcelos. Expulsaram sem clemência espanhóis em debandada. Estava a nossa independência finalmente restaurada. Pela mão destes heróis, põe-se fim à opressão do poder dos espanhóis, dando reino a Dom João. Junta-se o povo no paço, nessa manhã triunfal, e elege naquele espaço novo rei de Portugal. Nossa Praça do Império tem de pé toda a memória do grande valor etéreo dos feitos da nossa história. Aqui foram erigidos os mais belos monumentos, sendo um dos mais conhecidos padrão dos descobrimentos. Jerónimos sumptuosos, com a fachada imponente, exaltam gloriosos da Rota do Oriente. E a Torre de Belém marca o exato local donde as naus saem tão bem com a Cruz de Portugal. A nossa Praça Maior respira um ar majestoso, atestando o esplendor do monarca venturoso. Estas gestas da história de prestígio universal são um símbolo da glória que tanto honra Portugal. E aqui estamos nós, já de regresso, depois de passarmos este primeiro segmento, um segmento que nos deu uma panorâmica histórica, e eu digo histórias da nossa história, em poesia, claro, porque cada história é uma página da nossa história. Obviamente que aqui procurei trazer feitos, factos, alguns deles feitos menos valorosos, como o caso da Batalha de Alcácer Quibir, mas que é um dado histórico, é de facto um apontamento histórico que nós não podemos olvidar. Por isso, amigos, vou ler as mensagens. Hoje quero fazer um programa um pouco mais curto, mais pequeno, tentar fazê-los de 1 hora, para não maçar, não me tornar muito maçador, e que
seja acessível a todos. Como disse, no princípio, irei apenas ler só uma mensagem de cada pessoa. Volto ainda aqui a repetir, quem quiser responder ao passatempo poderá fazê-lo, e agora em menos palavras históricas, qual foi o tratado, qual é o nome do tratado em que foi reconhecido Portugal como nação soberana. Portanto, vamos a isso, diga-nos qual é esse tratado. Lembra-se, você estudou isso e se calhar até levou uma reguada por não saber, no seu tempo, não é? Eu já não me lembro, porque eu também era, gostei sempre da história, mas também não sabia toda, não é? Portanto, hoje ainda continuo a aprendê-la e todos os dias trago sempre aqui algo da história, porque fascina-me, sobretudo a nossa história é tão bela, cheia de ricos eventos, de acontecimentos lindos. Alguns não tão bonitos, mas a maior parte deles sim. Portanto, diga-nos qual é o nome do tratado em que foi reconhecida a soberania portuguesa, portanto, em que foi reconhecido Portugal como nação. Vamos então para os nossos comentários. Madalena Maria Serpa, boa tarde, amigo. Beijinhos, boa emissão. Sempre um prazer estar aqui ouvindo por detrás de si do cenário. Beijinhos para todos os amigos que estão aqui. Carlos Alberto Correia Fernandes, boa noite a todos a si, amigo Euclides Cavaco, daqui de Sintra, e uma boa emissão e uma poesia, e muita poesia. Um abraço, muito obrigado. Aline Mamad, boa noite, amigo Euclides Cavaco, e toda a plateia do tamanho do mundo. Obrigado por mais estes momentos que nos ajudam a esquecer o confinamento. Bem haja. Diosinda Lourenço, boa tarde, ótimo programa, muito obrigado, Diosinda. Maria Adelaide Amaral, boa tarde, amigo, parabéns e boa emissão para todos os que estão ao redor desta mesa redonda a que nós chamamos Alma Portuguesa. Constança Maria, boa noite, Sr. Euclides, bom programa, beijos, saúde, obrigado. Desejo Rocha, boa noite, obrigado por mais este bom momento, bom fim de semana e um bom programa. Afonso Brandão, boa emissão, amigo Euclides Cavaco, cá estou. Rosa Maria Moreira, boa noite, Sr. Euclides, bom programa, beijo, saúde. Muito obrigado, Rosa, é um prazer ouvir de si. Luís Moreira, olá, boas noites, meu bom amigo. Estou triste porque recebi uma notícia que a nossa amiga Maria de Jesus, grande senhora do fado madeirense, e a Dona Ângela Cortesão, com 93 anos, com a doença súbita, que descansa em paz. Portanto, deixou-nos. Obrigado, um abraço e um bom programa. Aqui ficam os nossos sentimentos dirigidos à família enlutada. E o Sr. Carlos Alberto Correia Fernandes acertou em cheio. É precisamente esse tratado que eu irei depois dar no fim. Acertou, Carlos, muitos parabéns. Lúcia Falcão, bem-aja por esta apresentação tão bela e cheia de luz que nos dá forças para vencer. De Lisboa, com um abraço muito grato. Gracinda Coelho, boa tarde, Euclides Cavaco. Resposta ao passatempo é o tratado de... É sim, senhor, Gracinda, muitos parabéns. Acertou em cheio. Aires Plácio, boa tarde, Euclides. Todos os ouvintes por esse mundo fora. Um abraço para ti também, Aires. Rosa Betancourt, boa noite, amigo Euclides, parabéns pelo maravilhoso trabalho realizado nesta mesa cheia de gente boa. Beijinho para si e para a Dona Mafelde. Constança Maria, é aqui na Marleja, esse centro de energia solar. É sim, senhor, e eu já o visitei, tenho fotografias, e foi o senhor Presidente que me deu a glória de me ir mostrar oficialmente esse magnífico recinto que é de facto extraordinário. Lina Almeida Fadista, boa noite, amigo Euclides Cavaco e todo o auditório. Desejo bom fim de semana, saúde, programa, um abraço virtual para todos, incluindo o grande poeta Euclides Cavaco. Muito obrigado. Esmeralda Severino, boa noite, Sr. Euclides, muitos parabéns
como sempre, pelo trabalho que faz. Beijos para todos aí nesse grande país e pelo mundo. Luísa Sucena, radialista, um grande abraço e bom fim de semana. Ontem, quinta-feira, passei um tema seu. Até à próxima. Um abraço para si, Luís. Odete Figueiredo, boa noite e bom programa. Eu vou passando alguns que vão repetindo. Portanto, eu disse que não iria ler e não vou mesmo. Manuel Martins, boa noite, amigo Euclides. Cá estamos para mais uma noite de fado e poesia. Querido amigo, com todo o respeito, hoje é história. O programa de fado e poesia é, e volto aqui a repetir, às terças-feiras. Hoje, às sextas, hoje como hoje, e nas sextas-feiras, são programas diversificados, dedicados a tudo. À história hoje, à geografia amanhã, ao amor depois do outro dia. Enfim, iremos diversificando para fazer poemas que não sejam só fado e poesia. Temos hora e meia de fado e poesia às terças-feiras. Muito obrigado e aqui fica mais uma vez a informação. Bento Durão, bom programa, um abraço, meu querido amigo. Eu estou a continuar a passar algumas Maria, olá Euclides, parabéns, boa tarde, parabéns pelo teu e nosso programa. Gosto muito de te ouvir, bom fim de semana para ti e toda a tua família e um abraço para todos os que estão ao redor desta mesa redonda. E fala-nos Maria de Jesus. E o meu microfone está a cair. Mais uma vez, Paulo Lourenço, já estou sentado na carteira da escola para mais uma aula de História de Portugal. Muito bem, Paulo. Só que o professor não é assim muito letrado, hein? O professor, pronto, é um professor simples. Dona Mendes, olá, olá, well done, muito obrigado, para ti também, Dona. Mais uma vez, estou a passar, eu disse que escrevessem só uma resposta, uma resposta, aliás, só um e-mail. Eu só leio um e-mail hoje, porque no outro dia li cerca de 150 e ao fim do programa estava, de facto, extenuado. Júlio Soares, boa noite para todos os ouvintes desta alma portuguesa. Beijos e abraços e um excelente fim de semana para todos. Viva o fado, a poesia e o amigo Euclides Cavaco. Muito obrigado, Júlio. Estou à espera dos seus fados chegarem cá. João Manuel Santos Colasso. Pois é, aqui sentado nesta carteira da escola, já vejo a cana da Índia do mestre a levantar-se, pois que eu estou com medo de errar. Um abraço para todo mundo. Ok, João. E tu sabes bem o que é. Sabes qual é o nome do tratado. Mais uma vez, Fátima Porto, gostei muito, muito mesmo desta história. Beijinhos. Carlos Cardoso Luís, boa noite, amigo Euclides Cavaco e todos os participantes nesta mesa redonda à volta do mundo. Vou estar atento e dedicar-me ao programa do nosso mundo e à poesia. Lourdes Gonçalves, boa noite, é um prazer ouvi-lo, amigo Euclides Cavaco, o seu programa é fantástico. Que lindo. Glória Ribeiro, boa noite, amigo Euclides. Adorei ouvir a história de Portugal, do nosso país. Boa noite. Ótimo fim de semana. O passatempo é o tratado de não é Glória. Tem que tentar de novo, está bem? Aline Mamed, sim senhor, o seu tratado está certíssimo. Parabéns, Aline. Está certíssimo. Disse com muita certeza. Obrigado pelo seu conhecimento de história. Noé Crow, olá, boa noite, tratado de... Está certíssimo, Crow. Noé, disseste a 1000%. Um abraço desde a Madeira. Para ti também e parabéns por teres acertado. Mais uma vez, Rosa Betancourt. Sim, senhor, está certíssimo, Dona Rosa. Acertou em cheio. Portanto, Francisco Manuel Neves Jordão. Boa noite, amigo Euclides. É maravilhoso relembrar o que foram os portugueses de 1640, a independência que reconquistou a nossa independência em 1640. Hoje já não existe. Um abraço. Para si também, meu querido amigo.
Agora sim, João, acertaste em cheio. É precisamente João Colasso. Parabéns, acertaste. E finalmente, mais o José Barbas. É o tratado de... Não é, meu querido amigo? Desculpem. Tenho que recorrer à água. Não é esse tratado, não senhor. Portanto, tente de novo. Porque nós vamos voltar. E vamos voltar com mais temas. Mais vídeos sobre a história de Portugal. Depois voltarei aqui para voltar a ler mais algumas das mensagens e dos comentários que vão chegando aqui, dar também o nome do tratado, obviamente. Portanto, eu irei agora trazer-vos neste segundo segmento as caravelas do Gama. Foram elas que abriram esse mar nunca dantes navegado, por esse mar longínquo, atravessando o Cabo das Tormentas, chegando à Índia e ao Oriente, chegando a todas as partes do mundo, onde se deu para dividir o mundo, e eu fui aqui bem claro, para dividir o mundo entre a Espanha e Portugal, teve que se fazer o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Porém, esse não é o tratado que dá o nome em que é reconhecido Portugal. É um outro tratado que eu quero. Então, depois temos a implantação da República, e que acontece precisamente, todos se lembram bem, a 5 de outubro de 1910. Estas eu não preciso estudar, que eu lembro-me. Se calhar apanhei algumas reguadas para fixar isto bem. Mas mais um momento da história. Falei no último programa, falei aqui do regicídio, que provavelmente, abriu a porta para se acabar a monarquia em Portugal. E isso, pronto, deu-se. Eu li alguns dados da história, dei também a morte de Dom Carlos e Dom Luís Filipe. Hoje é a implantação da República. A República que nasce precisamente em 1910. Depois, um tema lindo, e eu digo lindo porque é escrito com alma, é dito com alma e tem um significado com alma. Aos heróis do ultramar. A uma homenagem aos heróis que combateram no nosso ultramar. Depois também aos heróis de Abril. Um outro tema também dedicado a eles. E depois um tema um pouco mais triste. Não triste, mas mais pesaroso. Porque nos fala da queda do nosso Império. Do Império Português, que foi um grande império no mundo. Portanto, amigos, vamos então passar para esses temas que aqui vou deixar para todos vós. Ousando a glória e fama, nosso herói Vasco da Gama ergueu no Restelo as velas. Num velho sonho do infante, com rumo à Índia distante, partiram as caravelas. Régias naus São Rafael, Bérrio e São Gabriel largaram para tal proeza. Na praia, triste a chorar, fica a gente a censurar a audácia de tal empresa. O povo em contradição, pela voz do mito que então foi o velho do Restelo. Quis impedir a viagem, mas o Gama com coragem resistiu a tal apelo. A frota e navegadores, enfrentando a Damastores nesse mar de mil tormentos,
chega à Índia com glória, gravando a ouro a história dos nossos descobrimentos. Aos heróis do ultramar, pela bravura e coragem, estes versos vão prestar devida e justa homenagem. Partiram na mocidade e à despedida no cais levam na alma a saudade de esposas, noivas e pais. Na bagagem, a tristeza que atormenta o coração, pela infausta incerteza de voltar ao seu torrão. Vão combater para a Guiné, para Moçambique e Angola, suavizando na fé a tristeza que os assola. Numa guerra sem vitória, que ceifou vidas à vida, perdeu-se a fama e a glória que outrora foi construída. Apenas cartas trocadas para mitigar a saudade, são de lágrimas regadas pela dor que os invade. Pela odisseia e feito destes militares valentes, rendemos o nosso peito aos heróicos combatentes. Deixem-me cantar abril e evocar tal heroísmo militar junto ao civil que derrubou o fascismo. Prestar aos bravos meu preito, dizer-lhes valeu a pena os cravos e o tema eleito, Grândola Vila Morena. Deixem-me clamar vitória às nossas forças armadas,
pelo seu triunfo e glória, com o povo de mãos dadas. Que a história jamais olvide os militares de excelência que incutiram fim à vida e à maldita prepotência. Deixem-me exaltar os bravos do nosso Portugal novo, da revolução dos cravos que trouxe justiça ao povo, dando a abri-lo sentido, com coragem e vontade, de abrir com o povo unido as portas da liberdade. O Império Português teve um mérito profundo. Nas descobertas se fez um grande império no mundo. Com fulcro no continente, foi império secular. Da Europa ao Oriente, da América ao ultramar. Por continentes e ilhas, tornou-se grande este império, que mais tarde Tordesilhas limita a um hemisfério. Quando o Império caiu, perde-se África e Brasil, Timor, Damão, Goa e Diu, e o resto depois de abril. Foi Moçambique e Guiné, dá-se a Angola a independência, Cabo Verde e São Tomé, e a Macau a transferência. A nossa nobre bandeira com tal queda se ressente, por restar só a Madeira, os Açores e o continente. E o segundo segmento acabou precisamente com este tema que nos falou sobre a queda do Império. Uma queda que nós historicamente conhecemos, assistimos a ela, que é contemporânea, por isso mesmo perdemos todas as possessões ultramarinas. Muita gente nunca concordou com o Império, mas, enfim, a história não pode mudar-se. A história é o relato dos acontecimentos do passado. E, sobretudo, os países conservam os seus dados históricos. Por isso mesmo, nós, há quase 900 anos, continuamos a manter os nossos dados históricos tão belos. E é assim, amigos, que vou passar para mais a leitura destas outras mensagens que chegaram aqui até nós. Como disse, hoje eu não vou repetir ninguém. Agradecia, são muitas. A semana passada, o programa passado, tive mais de 200 comentários. Ora, seria impossível ler e satisfazer 200 comentários. Portanto, um de cada pessoa, tentarei aqui lê-lo com todo o gosto.
As pessoas que queiram saber, que se cumprimentam aqui, acho muito bem que continue a dizê-lo. Podem ler os comentários, se abrirem, podem ler os comentários estão livres e toda a gente pode efetivamente ver. Vou então passar para mais informação aqui sobre os comentários que nos chegam ao nosso estúdio. Primeiro, do meu querido amigo Alfredo Almeida. Grande abraço, Miguel Euclides. Bom fim de semana para si e para toda a audiência. Manuel Frade, bom programa a todos os ouvintes e foi muito bom. É muito bom saber que o tratado é aquele tratado e tens 1000 anos de razão, que é precisamente esse tratado que eu já vou dizer logo a seguir. Depois também o nosso amigo Zé Barbas, agora sim, acertou, é esse precisamente. Maria Clara Marmelo, eu cá estou novamente a apreciar este seu programa, que adoro. A história é muito bonita. Obrigado. António Mendes. Boa noite, amigo Euclides Cavaco. Entrei agora no programa por curiosidade. Escutei esta semana, através da rádio Filhos da Escola, emissora de Lisboa, mais uma das belas poesias dedicada ao momento atual que vivemos sobre a pandemia. Um fraterno abraço para si e para todos aqueles que sintonizam este seu programa. Lourdes Gonçalves, já tinha lido, Carlos também, Luís Moreira também. Portanto, meus amigos, esta foi mais uma edição de Alma Portuguesa que aqui viemos produzir para si. Faltam-nos 3 minutos para as 7, aqui para as 5, neste caso, para 7 noutros pontos do país. Vou ler mais a última mensagem, porque se trata também de um amigo muito querido, que é o Mário Cavaco. Abraço fraterno, Euclides, obrigado pela partilha, bom fim de semana. Para si também, Mário, gosto muito de o ver por aqui. Nós perdemos um bocadinho o contacto, mas eu acho que fico muito feliz por saber que o meu amigo está aí desse lado e vai acompanhar. Quero agradecer também àqueles que não tiveram a oportunidade de ver o programa, que irão vê-lo em diferido, e para eles vai também o meu abraço e o meu agradecimento por estarem em sintonia e por verem este programa. Os nossos programas são talvez também um pouco didáticos, sobretudo quando se trata da nossa história, das nossas coisas, dos nossos conhecimentos. Nós precisamos de conhecimento. É o alimento da alma, é o alimento daquilo que nós somos. Portanto, vamos a isso. A resposta ao passatempo de hoje é precisamente o Tratado de Zamora. Tratado de Zamora. Lembro que Afonso Henriques foi armado cavaleiro aos 14 anos na Catedral de Zamora. Recorda-se? E se eu não soubesse isso, quando o meu professor me perguntava, eu já sabia o que é que me esperava. Reguada. Pois era. Era assim que as coisas aconteciam. Hoje, as mocidades, as juventudes e estas novas gerações não ligam tanto a isto, mas a história é de facto aquilo que nos prende àquilo que nós somos. Vou ler esta última mensagem também de um outro querido amigo, Manuel Janicas. Olá, amigo Euclides Cavaco. Viva, um grande abraço desde Aveiro. Para ti também, Manuel, um bom fim de semana. Para todos aqueles que enviaram as mensagens, mais uma vez peço desculpa por não ter lido todas, mas li uma de cada um. E é assim, amigos, neste domínio que vou chegando ao final de mais uma edição de Alma Portuguesa, hoje com histórias da nossa história em poesia. Na terça-feira prometo, se Deus quiser, estar aqui a esta mesma hora para lhe trazer então um programa recheado de fado e poesia. Mais uma vez aqui sugiro que as pessoas os fadistas que querem que os seus fados passem aqui, enviem-nos por MP3. Eu não posso estar a contatar individualmente cada fadista, são muitos, eu conheço N fadistas espalhados pelo mundo, portanto, para não ferir sensibilidades, acho que
que deseja que os seus fados passem aqui, mande-me por e-mail em formato MP3. E amigos, é assim que vamos chegando ao final de mais um programa. Mais um programa que aqui viemos produzir para si. Mais um programa de histórias da nossa história. Um programa da alma portuguesa, produzido e apresentado por este vosso amigo Euclides Cavaco. Hoje, com uma panorâmica histórica aqui que tem como fundo este padrão dos descobrimentos, que é de facto uma glória de Portugal e dos portugueses. Amigos, um abraço de amizade para todos vós. Vou deixar-vos com um último poema para vos dizer que pátria é a língua portuguesa. Já o dizia Fernando Pessoa e disseram-no outros poetas, porque a língua portuguesa é parte da nossa pátria. E recordo, e posso afirmá-lo com convicção, porque eu vim de Portugal, atravessei as fronteiras físicas e aqui, onde resido há mais de 50 anos, continuo a manter a língua portuguesa, que é a minha pátria. Canadá é o meu país que respeito em plenitude, mas a minha pátria-mãe é ainda e será sempre, até ao fim, o meu Portugal. Um abraço de amizade para todos vós. Vamos assim deixar-vos com este último poema, Pátria é a língua portuguesa, desejando a todos um maravilhoso fim de semana. Pátria é mais que a bandeira e do que só o conceito. Pátria transpõe a fronteira quando a levamos no peito. Pátria somos todos nós, pelo mundo em qualquer local. Quando erguemos nossa voz, evocando Portugal. Pátria é quando se entoa nosso hino e nos orgulhamos. É como afirmou Pessoa, a língua que nós falamos. Pátria é o refulgir de sã Portugalidade. Mas pátria é também sentir a dimensão da saudade. Pátria é o recitar as estrofes de Camões. Pátria é o exaltar dela manifestações. Pátria é essa mensagem nos nossos heróis contida, que tiveram a coragem de por ela dar a vida. Pátria é sempre emoção quando alguém seu nome diz. Pátria é mais que a seção do que define o país. Pátria é quem firme sente vibrar com muita nobreza. Pátria implicitamente é a língua portuguesa. Olá amigos, sou Euclides Cavaco. Com as minhas cordiais saudações, venho formular o convite para acompanharem estes meus programas em direto através do Facebook, às terças e sextas-feiras, às 21 horas de Portugal. O objetivo destes programas é divulgar em língua portuguesa a nossa poesia, música, cultura e tão nobre história, dando peculiar relevância ao nosso fado.
Se ainda não faz parte do meu círculo de amigos no Facebook, envie o seu pedido de amizade, a fim de facilitar a sintonia dos programas e, em conjunto, propalarmos o eco das nossas raízes e valores intrínsecos ao mundo, através deste espaço radiofónico e videográfico, com a apresentação deste vosso amigo Euclides Cavaco.